Eu acho que não tem nada de errado nisso. Qual é a opinião de vocês, pessoal? Vocês acham que quando um imigrante decide vir morar nos Estados Unidos, independente da forma como ele decidiu vir, né? Se ele está no país de forma indocumentada, ilegal, até as decisões que reforçam a segurança até mesmo dos imigrantes que estão vivendo aqui, legal ou ilegalmente. Concorda comigo? O que você acha, Eva? Sim, eu concordo, porque esse afegão que foi lá na Casa Branca, né, atingiu duas pessoas da Guarda Nacional, né, e parece ele entrou naquele voo que a gente estava falando outro dia, em 2021, né, que as pessoas se penduravam. Ele veio em 2021, quer dizer, eles, por causa de todos acabam ficando visados. Por causa de todos acabam sendo culpados, né? Então, eles pegam e fazem isso. Se você vê, aquele outro que era um caminhoneiro, fez uma conversão na rodovia, O indiano, né? né? E ele tinha sido reprovado 10 vezes na DMV. Ele tinha sido reprovado 10 vezes. E daí tirou a licença a carta de motorista no estado da Califórnia. E aconteceu aquilo, deu no que deu. Teve um outro também que teve o acidente aqui em Ontário. Você vê no vídeo que ele foi pegando assim, foi passando por cima dos carros e estava dirigindo sobre influência de drogas, né? Então, quer dizer, tudo isso é muito grave. E quando entraram todos esses imigrantes, foi feita uma estatística e dentro de milhões, 1.000 eram de alta periculosidade, 1.000 pessoas extremamente perigosas. Mas aonde que você vai achar essas 1.000 pessoas que agora já estão em solo americano? É igual outro dia o doutor Cavanha falou, o criminoso, a pessoa perigosa, ele não está na rua. A polícia não vai conseguir pegar ele na rua, porque ele não vai estar se expondo, né? Concorda comigo? Alguns podem se expor e outros não, né? Alguns vão gostar de se misturar no meio do povo, porque, como falou também antes, no governo anterior não existia nenhum tipo de fiscalização, né, Will? Tinha nada, nenhum tipo de fiscalização. Então todo mundo fazia o que queria, do jeito que queria. Então era muito mais fácil para um criminoso ir lá e se misturar. Por isso que o tanto de problemas, né, de mortes, assassinatos, atentados, coisas que aconteceram, principalmente no governo anterior, isso foi muito evidente por causa disso. Porque o cara vai lá, hoje ele não vai se mostrar, porque ele sabe que ele está com um alvo no meio da testa, né? Usando a tecnologia para poder encontrar ele. Mas o que as pessoas não entendem é que, por mais que existam imigrantes vivendo dentro do país, um presidente não governa para o imigrante, ele governa para os seus cidadãos. Isso não tem a ver com os Estados Unidos. Tem a ver com os Estados Unidos, Brasil, França, Itália, Bélgica, Suíça. Eles não vão governar para o somaliano que está lá, ele vai governar para o italiano, vai governar para o americano, vai governar para o francês. É para os seus cidadãos. A prova de que um governo fraco, não governando para os seus próprios cidadãos, transforma o país num puteiro, é o que está acontecendo com a França agora. A gente vê como é que está. Se você for dentro, se você olhar para ver o que está acontecendo nos trens, no transporte público na França, em alguns países da Europa, está uma contaminação. Já não é nem mais imigração, que ele virou contaminação de imigração, né? E nisso, você acha que os Estados Unidos está certo em fazer esse cerco, fechar esse cerco para poder tentar drenar estancar essa sangria que está acontecendo nos Estados Unidos, Will? Reinaldo, eu acho um pouco complicado essa questão de estancar esse sangramento que existe. Os Estados Unidos sempre foi muito requisitado por todo mundo na questão de imigração. Pessoa que entra, por exemplo, pela fronteira terrestre, pulando o muro,
muitas delas não têm registro que estão nos Estados Unidos. Então, um terrorista, se ele quiser entrar para fazer terrorismo aqui dentro dos Estados Unidos, por uma fronteira terrestre, ele vai ter essa capacidade. Porque a gente sabe que até então, principalmente no governo anterior, era totalmente aberto. Hoje em dia existe um pouco mais de controle, porque o Trump foi promessa de campanha do Trump e ele está tentando cumprir ao máximo essa questão de imigração. Então, eu acredito que é muito difícil de controlar, sim, porque existe essas pessoas, principalmente essas pessoas que estão aqui com essas intenções, elas não estão expostas, a maioria das vezes elas estão bem reservadas, justamente para poder executar tudo aquilo que está em planejamento, né? A gente sabe que esse povo é muito perigoso, a gente sabe que esse povo são muito, com eles tudo é muito arquitetado. Então, eu acho um pouco complicado a questão da imigração, até mesmo para o próprio Trump, porque ele pegou um histórico muito ruim, uma porta muito aberta, e que hoje ele está tentando solucionar em 4 anos, e isso vai ser meio que impossível, né? Por mais que essas medidas gerem muito medo na população, de uma forma geral, mas eu costumo dizer o seguinte: por exemplo, a gente se decidir vir para os Estados Unidos